seja muito bem-vinda a essa live. Você que está assistindo depois, eu vou pedir para você adiantar um pouquinho para chegar no conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a relação com a mãe, né? Como isso influencia na nossa vida, como isso influencia no nosso feminino. Então eu vou esperar aqui um pouquinho, oi lá, esperar um pouquinho o Instagram. Ai, meu Deus, pois é. Tema, né? Deu até medo de clicar. Imagina, eu vou trazer aqui situações, eu vou trazer o lado sistêmico, né? Dessa relação com a mãe, como a gente se coloca frente a essa mãe, como a gente se coloca abaixo dessa mãe, né? Então é muito incrível a gente poder falar sobre isso. Até peço desculpa, a live ia ser 4 horas, mas meu computador aqui não ligava. Parece que um negócio, né, que não deixa a gente fazer. Ontem eu fiquei sem energia, né, em casa, sem luz e tava sem bateria também no celular. Então, não consegui fazer ontem, mas hoje eu falei, eu vou fazer de qualquer jeito. Não tem problema. Um beijo, obrigada, viu? E o legal é poder estar aqui e a gente poder falar, né, sobre essa relação que ela é tão instintiva, tão carnal também, né? E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, o quanto essa relação ela começa a ficar conturbada. Esqueci de pegar, gente, agora eu não consigo levantar por causa do pé, demoro demais. Então, eu quero deixar aqui para vocês um livro, tá? Que é A Jornada da Heroína, que é um livro sobre essa jornada da conexão com o feminino. É onde a mulher, ela se conecta, ela se desconecta e aí ela se conecta novamente, tá? A Jornada da Heroína. O som tá bom pra vocês? Como que tá? Conta aqui pra mim. Oi, Cris. Conta pra mim como que tá o som, porque eu tô ouvindo o eco aqui da minha própria sala, mas não sei se pra vocês está. Eu acredito que esse tema, né, ele seja de interesse de muitas mulheres, seja de interesse de muitas leoas aqui, tá? Eu vou pegar como base tanto o livro A Jornada da Heroína, quanto esse livro, Leoas, que eu escrevi em coautoria com mais 30 mulheres, em que a gente falou, né? Cada uma falou sobre algum tema, sobre prosperidade. Ai, que bom, Cecília, obrigada, bem-vinda, amor, saudade. O quanto cada uma aqui nesse livro trouxe, né, a sua visão sobre prosperidade, sobre abundância, e eu trouxe o equilíbrio entre as energias feminina e masculina como fonte de abundância, como isso pode, de alguma forma, né, influenciar a sua relação com a sua abundância e a sua prosperidade. Eu tive a ideia de fazer essa live porque numa caixinha de perguntas há 2 dias, né, eu coloquei a seguinte pergunta, até que eu peguei lá do Threads da Carla, que ela é uma mulher incrível que mora lá na França, e com a pergunta, né, quando você lembra da sua mãe, que cheiro você lembra? Que cheiro ela te remete? E vieram muitas respostas, vieram cheiro de perfume, cheiro de chá, cheiro de lençol, né, de colocar no sol, aquele roupa de cama, aquele cheirinho de roupa de cama. Vieram muitas lembranças, né? E eu falei, vamos falar sobre isso, sobre como isso influencia na sua vida? Porque todas essas sensações, evocar essas memórias e essas emoções, né, principalmente através do olfato, desde quando nós, como seres instintivos, o primeiro sentido, né, que a gente tem é o olfato. A gente sente o cheiro, a gente reconhece
pelo cheiro, né? Tanto que uma das estratégias que eu tinha quando meu filho era bebezinho era deixar para eu poder sair um pouquinho, né, e tal, ter a minha vida, o meu papel mulher, né, não só de mãe. O que eu fazia? Eu deixava do ladinho dele uma camisola que eu tinha passado a noite com o meu cheiro. Então, se for perguntar para ele qual que é o cheiro de mãe, com certeza, lá no fundo, ele vai lembrar desse cheiro, não conscientemente, mas inconscientemente também, Levi. E aí, essa relação, principalmente das mulheres com a mãe, ela é algo, como é que eu posso trazer para vocês de uma maneira bem simples? Ela é uma relação que ela começa desde o útero, até porque a gente já estava, né, no útero da nossa avó. A gente já morava lá, a gente já tinha essa conexão com a nossa mãe, tá? Por quê? Quando a nossa mãe, minha mãe usava perfume Luisa Brunet e cheirava sabonete doce também. Olha que lembrança gostosa. E até uma paciente veio, falou assim: ai, Carol, que gatilho é esse que você acionou aqui? Porque para mim é muito difícil lembrar do cheiro da minha mãe, já que ela faleceu. Se eu lembro, né, o meu inconsciente traz para eu não lembrar, porque me remete a coisa gostosa, mas a dor também, né? A dor da perda da mãe. Quando sinto esses cheiros, vem uma lembrança em mente. E você sabe, Cecília, quais são essas lembranças que vêm em mente? Elas são dolorosas, elas são felizes, né? Porque muitas pessoas passaram também nessas caixinhas, muitas mulheres passaram e elas não deixaram nada. E isso também eu, como psicóloga, consigo perceber que mesmo essas que não falaram nada, disseram muita coisa, né? Conhecendo algumas que passaram também, eu reconheço: eu não quero tocar nesse assunto, a minha relação com a minha mãe não é tão boa, eu não quero lembrar dessa dor que ela traz para mim. Então, quando você não diz, você também diz. Quando você não faz, você também faz, né? O não fazer também é um feito. Então, a gente já estava lá no útero da nossa avó, vamos pensar assim, a gente já estava lá. Depois a gente veio nessa relação com a mãe. Quando a gente foi na casa cheia de amor e carinho, que gostoso. Então, quando a gente veio, né, no útero da nossa mãe, e aqui no livro eu vou contar para vocês como que eu coloquei. A nossa relação com o feminino, ela começa desde o útero. Nosso primeiro lar. A energia materna está relacionada à nossa relação com as pessoas ao longo da vida, pois nossa primeira ligação com o mundo se dá por meio de nossas mães. Então, quando eu falo para vocês que essa memória, esse cheiro, esse olfato, né, ele diz muito sobre você e sobre a sua mãe, é sobre isso. É sobre como você se relacionou lá com a sua mãe, né, lá atrás, tá? Como que você se relaciona com as pessoas e como que essa conexão, desconexão com o feminino, ela aconteceu, tá? Não só pelo cheiro, o cheiro é um dos aspectos, tá? Então, a gente, qualquer mulher, seja ela mãe ou não, ela leva consigo as consequências da relação que ela teve com a sua progenitora. Então, quando a gente vira mãe, uma das coisas que eu mais escuto aqui no consultório é o seguinte: Carol, eu só fui entender minha mãe depois que eu fui mãe. E isso é a reconexão com o feminino, mas de parte de um lugar, de uma maternidade internalizada, idealizada, né? Que eu gostaria que a minha mãe tivesse sido comigo e não foi, e aí por isso eu me desconecto dela, eu me conecto com o masculino, né? E aí quando eu me torno mãe, eu reconheço a minha mãe, tudo que ela fez,
tudo que ela deixou de fazer, todas as possibilidades que ela tinha, né? Eu me coloco, entre aspas, no lugar dela, eu ocupo esse papel de mãe, então eu reconheço na minha mãe. Só que, se essa mãe ela foi ausente, se essa mãe ela não foi tão legal assim, alguns traumas, né, eles são instalados, eles são instaurados em nós. A falta, a escassez, né, o pensamento pessimista. Então, todos esses aspectos, eles vêm da relação com a mãe. Quando a gente fala de abundância e de escassez, é muito, muito sobre a mãe. Todos esses pensamentos que a gente tem sobre eu não vou dar conta, nossa, eu preciso economizar dinheiro, eu preciso, igual o meu outro livro que eu trago, né? Leoas não comem migalhas, sobre isso, não aceita migalhas. Então, a relação com a nossa mãe desde o útero, ela é muito importante, muito. Carol, mas eu não tive culpa se minha mãe foi ausente, se minha mãe não participou, se minha mãe teve que ser o masculino dentro de casa. Eu não tenho culpa. E realmente você não tem culpa. Você não tem culpa disso, né? Mas você é responsável por fazer algo com esse sentimento que você carrega. Seja através de um cheiro, seja através de um toque, seja através de qualquer coisa que te remeta a essa relação. Aqui eu quero deixar claro o seguinte, eu excluo, tá, dessa minha fala, dessa minha live, as mães narcisistas, tá? Eu excluo, porque elas estão em outra categoria, porque a pessoa narcisista, ela não tem afeto. Ela não tem esse lado feminino, não é que ela não teve em casa e aí ela não sabe replicar, não é sobre isso, isso é sobre ela, tá? Então a gente tira a mãe narcisista. Eu tô falando daquela mãe que teve que sair para trabalhar, aquela mãe que não conseguia ser afetuosa porque estava sobrecarregada, tá? Ela não conseguia exercer realmente esse feminino. É sobre essa mãe que eu tô falando que carrega esses traumas. Mas também tem a mãe boazinha demais. Aquela mãe que fazia tudo, que mimava, que entregava tudo na mão, que não deixava essa mulher, essa menina, né? Essa menina tomar iniciativa das coisas, então ela sempre ia na frente, ela sempre fazia, ela sempre queria controlar essa menina e a gente tem a menina boazinha demais. Como eu não me desconecto desse feminino, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Parece que eu tô indo e voltando, mas dentro da minha cabeça tá fazendo sentido. Mas eu quero saber de vocês, tá fazendo sentido? Essa questão da gente ter essa conexão com a mãe desde o útero, certo? Chega uma certa idade em que a gente, por comportamentos da mãe, comportamentos internos também, a gente se desconecta dessa mãe, desse feminino, tá? Freud vai trazer várias nomenclaturas aí, tá? Do complexo de Édipo, né? Do pai príncipe, de um monte de coisa. Então, a psicologia analítica e a psicologia sistêmica, tá? A sistêmica, ela vem trazer essa desconexão com o feminino para que a gente possa... Voltou. Aí. Então, essa conexão com o feminino, que ela começa desde o útero, e aí a gente vai aos... Peraí, só um pouquinho, que eu tô trocando a internet. Aí, para não cair mais. Depois a gente se desconecta desse feminino em uma certa idade, tá? E é no final da primeira infância, para que a gente se conecte com o masculino, tá? Com a figura do masculino. E aí eu não coloco aqui somente o pai, tá? O pai tem essa importância total, mas é a figura
masculina, em que a gente precisa se conectar para a gente enxergar o mundo externo. Porque quando eu estou em conexão com a minha mãe até os 7, 8 anos, o meu mundo é ela. Eu faço parte dela, ela faz parte de mim. E quando eu reconheço que eu sou um ser totalmente fora da minha mãe, eu preciso ter uma referência. E aí que no livro A Jornada da Heroína, a gente se desconecta, oi Kel, a gente se desconecta desse feminino e se conecta ao masculino. E esse masculino, muitas vezes também, quando a gente se conecta com ele é idealizado, ele é algo internalizado. Ou seja, se eu não dei certo do lado feminino, nesse afeto, né, nesse carinho, no servir, no criar, tá? Então eu vou com esse masculino que tipo é a minha última saída. Se eu não dei certo aqui, tudo entre aspas, se eu não dei certo aqui, eu vou pro masculino. E no masculino, como as coisas são muito resolutivas, né? É preto no branco, é aquele negócio ali que vai, tem que dar certo, tem que fazer e tudo mais. A gente se conecta muito fácil, porque o masculino ele é do resultado, o feminino é um processo todo, né? A energia feminina ela é fluida, ela é cíclica, então ela vai nessa vibe, né, de sobe e desce. Já o masculino não, ele é resolutivo, ele é disruptivo, ou seja, se tem que fazer, vamos fazer, o resultado ele vem rápido, tudo vem muito, parece, né, que vem muito rápido, e isso vai sobrecarregando a gente. E muitas vezes a gente se conectando a esse masculino não saudável, tá? Com o pai, o tio, o avô, o que for, ou até na própria mãe, tá? Eu fico apaixonada, tá? Apaixonada, lembrem-se sempre, apaixonada é um estado de demência, onde a gente serve o outro e espera que o outro nos sirva, tá? Nunca eu reconheço na paixão aquilo que o outro realmente é e aquilo que eu realmente preciso, ok? Flavinha? Aquilo que eu realmente preciso. Então, esse estado de demência apaixonado pelo masculino, ele cega a gente. E a gente não consegue voltar para o feminino porque eu já não reconheço, não me reconheço no feminino, que era minha mãe. Ou aquela mãe que mimava demais, sufocava demais, ou naquela mãe ausente. Então, dentro de mim, eu ainda não tenho aquela formação do feminino saudável, certo? Isso é muito raro de acontecer, principalmente na nossa geração, a geração dos nossos pais, porque isso não foi ensinado, isso foi perdido durante esse tempo. Então, o nosso papel, quando eu trago aqui para vocês a questão do feminino, ele é importante para que daqui para frente as próximas gerações elas possam se conectar com esse feminino de maneira saudável, e isso tem que partir da gente, né? Da gente com as nossas filhas, com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Eu ainda não, graças a Deus, mas espero que sim, daqui a um tempo. Então, é daqui para frente o que a gente vai fazer com esse feminino, tá? Por enquanto, nós temos essas duas referências de um feminino que mimava demais, né? E um feminino ausente demais, tá certo? Então, eu passo apaixonada por esse masculino, tendo ele como uma referência tão grande, mas tão poderosa e tão certa que é só aquilo que existe, que eu nego totalmente o feminino em mim. E aí, isso tudo dentro de nós vai tornando uma carga muito pesada. A gente tem burnout, a gente se culpa o tempo todo, a gente carrega cargos que não são nossos. E isso tudo por esse não reconhecimento do feminino na mãe, tá? Então, quando eu chego na idade da loba,
né, aos 40 anos, e isso aqui eu tô generalizando total, tá? Porque acontece mais nessa época, né, entre 35 e 45 anos, em que eu quero voltar para mim, eu quero voltar esse olhar para mim, para que eu me reconheça como pessoa, não como mulher na sua totalidade, primeiro como pessoa, porque como a gente passa o tempo todo na linearidade do masculino, a gente não percebe os ciclos acontecendo, a gente não percebe a vida fluindo, a gente só vai, que é que eu chamo de tratorzão, a gente vai, e chega um momento que a gente pifa, que a gente não dá conta mais, né? Eu gosto de falar aqui para vocês de uma frase que eu escuto bastante aqui no consultório, que é o seguinte: as mulheres chegam falando para mim, Carol, se eu não der conta, ninguém faz. Se eu não der conta, ó, se eu não fizer, ninguém faz. E aí eu fico pensando, tá, fala mais sobre isso para mim, porque se você fica doente, se você tem outra prioridade, tem certeza que ninguém vai fazer isso por você? A gente tem um senso de ser única, de ser especial, muito diferente do que realmente tem que ser. Por quê? Você é única, você é especial, assim como eu, assim como qualquer pessoa na face dessa terra. Porém, a gente pega isso como um peso, como uma carga, de se eu não fizer, ninguém faz. Eu concordo com você até o capítulo 2. Por quê? Se você não fizer, ninguém vai fazer como você, mas vai ser feito. Isso vai ser realizado. E aí que mora o controle de que se eu não fizer, ninguém vai fazer do meu jeito, então me dá aqui que eu faço. Seja dentro de casa, seja dentro do relacionamento, seja dentro de qualquer lugar. Porque você reconhece, né, que você é única, que você é especial, mas que você é insubstituível. E isso pesa. Isso é muito ruim. Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Coloca aqui coraçãozinho pra mim, pra ver se tá fazendo sentido, se eu tô falando aqui sozinha, se vocês têm alguma dúvida do que eu já falei até agora. Coloca aqui, tá? Outra coisa que eu coloquei. A mãe representa a primeira figura de amor e segurança na vida de uma criança. É a partir dela que você desenvolve a sua autoestima, confiança e o seu senso de identidade. Quando essa relação ela é equilibrada, a criança se sente amada e valorizada, o que contribui para o seu sucesso pessoal na vida adulta. Por outro lado, quando essa relação é marcada por dificuldades ou conflitos, a criança pode desenvolver crenças limitantes ou duradouras. Ou seja, a nossa mãe, essa relação, tá? Mãe e filha, ela é responsável pela nossa segurança emocional, pela nossa autoestima. Hoje, por exemplo, se você tá com uma síndrome da impostora, se sentindo incapaz, se sentindo que não vai dar conta, vem dessa insegurança da relação com a sua mãe. E a psicologia sistêmica, ela traz isso pra gente de quando eu olho para a relação com a minha mãe, eu me reconheço, eu me vejo, eu sinto a minha importância dentro do sistema familiar e aí sim eu consigo ser de verdade. E o ser de verdade é essa liberdade que a gente procura. E a gente procura ela fora. E isso a gente não vai encontrar. Por quê? Fora existe a comparação, existe a competição, tá? E a relação com a mãe, ela não pode ter essa competição, ela não pode existir, tá? Essa comparação mesmo, é porque eu sou melhor que a minha mãe. Não. Nós somos pequenas diante daqueles que vieram antes.
tá? E a gente precisa lembrar disso o tempo todo. Isso não tem a ver com conhecimento, isso não tem a ver com certificados, diplomas, faculdades, o que for. Não é sobre isso. É sobre sabedoria, tá? E uma outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês. O feminino, ele traz pra gente essa relação com a mãe, traz pra gente essa conexão com o feminino e com a sabedoria, tá? A sabedoria ancestral. É passado de pai para filho. Sim, através da mãe, tá? Através do pai também, mas pela energia feminina. Porque o pai, o masculino, ele leva a gente para fora, certo? Ele leva a gente para o mundo. O feminino, ele traz a gente para dentro. Então, essa conexão interna, esse reconhecimento, esse autoconhecimento, que se você aí desse lado, né, tá sentindo, nossa, eu tô sem propósito, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu tô me sentindo perdida, eu tô feia, minha autoestima tá lá no pé. Olhe para a relação com a sua mãe. Olhe para sua mãe como aquele ser que te deu a vida, e só isso basta. Só isso basta para você ser grata pela vida dela o resto da sua vida. Então, quando a gente percebe isso, nessa relação, nessa segurança, tá? Que a mãe nos passa, que esse feminino nos passa, a transformação interna, ela é muito maior. Ela é muito mais profunda. Então, quando eu trago para vocês aqui essa relação com o feminino, que igual hoje eu coloquei, não precisa ser diariamente, fazer rituais, fazer meditações, fazer incenso, não, tocar o tambor, não. Essa conexão que eu falo para vocês do feminino é entre você e você mesma. Carol, não consigo começar por aí. Ok, então comece pela relação da sua mãe. Enxergue a sua mãe com outros olhos, para que essa reconexão ela aconteça verdadeiramente dentro de você, tá? Quem está chegando agora, eu indiquei 2 livros que eu estou comentando aqui. Um chama Jornada da Heroína, em que existe uma conexão, desconexão e reconexão com o sagrado feminino, tá? Com a energia feminina. E o Leoas, o meu capítulo do livro, em que eu falo sobre o equilíbrio das 2 energias como fonte de abundância, de prosperidade e de segurança, por que não, né? De segurança emocional. Então, o que eu tô dizendo para vocês, se hoje vocês estão perdidas, sem propósito, não sabem o que fazer da vida, olhem para a relação da mãe com a mãe de vocês. Carol, ela faleceu. Ok, dá para fazer da mesma forma. Como ela era com você? Como que você a via? Como que você idealizava essa mãe? Porque muitas vezes também parte da gente desse julgamento, desse apontamento, né? Minha mãe não foi a mãe que eu queria, tá? Mas ela foi a mãe que você precisava. Ela foi a mãe que ela deu conta. Então, se você se coloca nesse lugar acima dela, essa relação ela fica prejudicada e você não consegue prosperar na vida, porque você não tem a base, você não tem a segurança. Essa autoestima sua tá tão abalada que você não consegue dar continuidade àquilo que te foi passado, porque para você acha que foi muito pouco. Então, como é que eu vou continuar com pouco? Cara, ela te deu a vida, isso é pouco. Ela te deu a oportunidade de viver o que você vive, ela te deu a oportunidade de você conhecer seu marido, se for um marido, se for uma esposa, o que for. Ela te deu a oportunidade de você ter filhos. Então, só isso basta, tá? Então, mesmo que ela seja falecida, traga para você esse agradecimento genuíno, verdadeiro, pela sua vida. Aí as coisas, vocês vão perceber que as coisas elas começam a ter valor. Você começa a dar valor nas pequenas coisas. E essa reconexão, ela acontece de uma maneira muito, muito, muito leve.
muito tranquila, tá? Então não precisa forçar. Nossa, eu preciso todos os dias preencher. Peraí, vou mostrar para vocês. Vou preencher a mandala lunar. Não, você não precisa preencher todo dia a mandala lunar. Você precisa preencher quando você estiver bem com você mesma. Essa aqui é a mandala lunar, para quem não conhece, tá? É um livrinho, ó, mandala lunar. Existe ela no site, tá? Para você comprar, tem para baixar no Google. E isso daqui é o início, tá? Isso daqui é uma coisa internalizada. Muito internalizada, é você com você mesma. Carol, não tô conseguindo preencher isso daqui. Ok, vamos pra mãe? Vamos pra essa relação? Quanto isso te moldou até hoje? Tá? Como que tá aí pra vocês? Em trazer essa cabecinha explodindo sobre a relação da mãe. O quanto isso influencia na sua vida hoje, na sua vida agora, no seu propósito, no seu servir, naquilo que você coloca no mundo, naquilo que você tem medo de colocar para o mundo. Porque se você não tem essa segurança, né, de quem você é, a quem você pertence, e aí vem a questão do pertencimento, né, de onde que eu vim? Ah, eu vim de qualquer lugar? Não, você tem mãe e você tem pai. 50% de um, 50% do outro que te fizeram. E isso precisa se comunicar, isso precisa ser aceito por você, para que você se torne inteira, né, para colocar o seu servir no mundo, tá? Então essa relação com a mãe, ela precisa de muito carinho, ela precisa de muita atenção. Principalmente você. Ah, eu tô brigada com a minha mãe. Ah, eu não aguento a minha mãe. Minha mãe é fofoqueira. Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Gente, para. Só para, tá? Ela é, antes de ser a sua mãe, uma mulher. E mulheres fortes, elas se juntam, elas se unem. Elas não julgam. Elas não apontam, mesmo que seja, mesmo não, até a nossa própria mãe, tá? É honrar essa mãe do jeito que ela é. Ok? Tá fazendo sentido aí? Essa relação, eu coloquei aqui também, né? Que essa relação, ela impacta diretamente a nossa felicidade. Lembrando que a felicidade, ela não é um estado de constância. A gente não está feliz o tempo todo. Se você acredita que você precisa estar feliz o tempo todo, opa, vamos acender uma luzinha vermelha aí, tá? Porque dentro da nossa ciclicidade, a gente sabe que tem subidas, descidas e descidas. E isso que nos faz ser inteiras, é isso que nos faz ser como somos. Amanhã vai ter a nossa aula do Clube do Livro, em que eu leio Mulheres que Correm com os Lobos e trago essa visão sistêmica, essa visão analítica até que a Clarissa traz também sobre os contos. Amanhã a gente vai falar sobre o ser de verdade, sobre a nossa autenticidade, que muito tem a ver com essa relação com a mãe. Então, se eu não reconheço a minha mãe, eu não consigo ser inteira. Se eu não consigo ver ela como uma mulher antes de ser a minha mãe, eu não consigo ser inteira. Vai sempre ficar faltando um pedaço de mim. E aí esse sentimento de estar perdida, ele vai perdurar para a vida inteira, tá? Desde pequena, nós fomos treinadas a olhar para fora a fim de alcançarmos metas e objetivos exteriores. Quando não olhamos para dentro, não nos observamos e não sabemos identificar o que realmente está faltando. Isso tem como consequência a ausência de autoconhecimento e a dor de não saber quem somos. Tem-se, portanto, a angústia da saudade de si mesma. Quem aqui sente saudade de si mesma? Quando você fala da sua menina, lá da sua criança, lá atrás, quais sonhos ela tinha?
Quais os desejos que ela tinha? Como que ela era na sua essência? É sobre essa saudade que eu digo, essa angústia da gente ser a gente mesma. Quando eu me reconecto com esse feminino, eu me reconecto com a minha essência. A minha essência quem é? Metade meu pai, metade minha mãe, e isso eu me torno inteira. Entendem a amplitude e a importância do relacionamento com a nossa mãe? Cara, eu não quero conversar com a minha mãe, eu não quero falar com ela me fez sofrer demais, parará, parará, parará. Tudo bem, eu não tô falando para você ir lá e tomar café com ela à tarde todo dia. Eu tô dizendo para você reconhecê-la como a que te deu a vida, a que te deu a oportunidade de estar aqui, realizando, fazendo, comendo, dormindo, vivendo. É sobre isso, tá? Porque só assim você vai se reconectar com essa menina que tinha sonhos, que tinha desejos, que tinha metas, mesmo que poucas, passar de ano que fosse, tá? Hoje, quais são as suas metas? Quais são os seus sonhos? O que você deseja do fundo do seu coração? Como que você tem escutado a sua intuição? A gente se desconectou total da nossa intuição. Quando a gente se desconecta do feminino, a gente se desconecta da intuição. Mas ela tá ali, sempre, tentando te chamar a atenção, querendo falar com você. Mas você tá atenta ao que tá fora, não o que tá aqui dentro. Entenderam? Captaram? É muito delicioso você se reconhecer quando você se reconecta com o seu feminino. Quando você entra em conexão com essa menina, né? Saudável, que tinha a alegria de viver, né? E você traz para a vida adulta, porque a criança, ela não tem autonomia para realizar nada. Quando a gente pega essa criança ferida e coloca no nosso lugar e ela comanda a nossa vida vira do avesso, vira de perna pro ar. Por quê? Porque criança não sabe escolher, criança não sabe fazer dinheiro, criança não sabe mexer com dinheiro, administrar, tá? Criança não sabe se relacionar. Então, quando a gente traz essa menina ferida, né, das faltas que ela teve lá atrás, e a gente coloca ela como a dona da nossa vida, dá muito ruim. Muito ruim. Então, qual que é o processo? Eu me curo, tá? Eu me reconecto com a minha essência feminina. Eu me reconecto na relação com a minha mãe. Eu honro essa minha mãe. Aí eu vou lá na minha menina saudável, tá? Porque nesse processo ela vai sendo curada. Eu vou lá, pego ela, trago ela pra cá e digo: menina, é aquela chama, aquela vontade de viver que a gente tem, de realizar, de fazer, sabe? Sem julgamento, sem pensar. Porque se você for pensar na criança, ela é destemida. Ela não tá nem aí. Ela vai, ela faz, ela dança, ela faz o teatrinho dela, ela apresenta para a família. Por que você não resgata essa menina? Porque você ainda está muito magoada. Muito, muito, muito magoada. Você não reconhece esse feminino. Você só quer olhar para fora, tá? Então, o meu convite aqui é: olhe para dentro. Se reconecte novamente com esse feminino. Traga essa segurança para a sua vida através da relação com a sua mãe. Traga esse alicerce, né, para que te mantenha. Porque se você fica só no masculino, só desse lado para fora, te falta a outra metade. Então, esse equilíbrio entre o para fora e o para dentro, ele precisa existir para que essa dança dentro de você ela aconteça e você possa, né, escolher em qual momento usar um e usar o outro, tá? Quando eu posso ir para o mundo, quantas de nós aqui, eu me incluo, claro, a gente tem ideias,
cria coisas. Nossa, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Parará, parará. Na hora que chega de realizar, cadê a força masculina? Cadê a essência masculina dentro de mim? Sumiu. Então eu também não posso ser muito feminina, nessa essência feminina, ou muito no masculino. O pra fora é só pra fora, eu faço pros outros, eu realizo pros outros, eu realizo pra mim também, mas sem sentir, né? E aí chega no fim do dia, chega no fim do mês, chega nas férias, fala, meu Deus, eu fiz tanto, pra quê? Que sentido tem? A gente não para pra sentir. Por isso que um tempo para trás aí eu estava falando muito sobre a produtividade cíclica, em que a gente usa a mandala lunar, a gente usa essa ciclicidade das 4 mulheres que vivem dentro de nós para aumentar a sua produtividade. E aumentar essa produtividade significa pausar, significa parar em alguns momentos para ter esse olhar para dentro. Em alguns momentos eu estou para fora realizando, fazendo, decidindo, escolhendo, em outras eu estou criando, sabe? Eu estou acolhendo os meus sentimentos, eu estou acolhendo tudo que chega até mim, eu estou tentando, né, separar o joio do trigo, o que funciona e o que não funciona. Então é isso que a gente precisa equilibrar, certo? A essência, a energia masculina e a energia feminina, para que a gente se abra para o mundo, para que essa abundância, essa prosperidade chegue, tá? Então por isso que eu trago para vocês novamente a importância da relação com a mãe. Essa mãe, ela precisa fazer parte da sua vida, tá? Mentalmente, emocionalmente. Correto? É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito, muito, muito obrigada para vocês todos que passaram aqui. Deixo aqui novamente o convite para vocês que quiserem participar do Clube do Livro. É nessa dinâmica, tá? Não é uma leitura pesada, tanto que eu digo que não precisa ter o livro para poder participar, tá? A gente tem os encontros todas as sextas-feiras, às 7h35 da manhã. Se ficar alguma dúvida, vocês falem comigo, tá? E é isso. Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.